pronta para qualquer situação, porque olhem que lindo. E eu estou usando com cor aqui e super combina. Essa foi a minha dica de como você passar um batom vermelho nos seus lábios, que fica super lindo, realça também, né? E até o próximo vídeo. Mil beijocas. Tchau! Gente, a prática é essencial. Quando ela começou a fazer, eu falei, imaginei assim, nossa, eu acho que eu já teria borrado um pouquinho do lado. Mas a Dani dá dicas maravilhosas, é isso que a gente quer. Porque aqui no Mulher.com a gente dá dicas muito legais, muito importantes. E hoje as nossas dicas também vão aqui no nosso bate-papo com a Renata Lela, ela é psicóloga e hoje o nosso tema é bem importante, porque é a transição da infância para a adolescência. Inclusive, as meninas, desde pequenininhas, vem a mãe passando batom, aí o que acontece? As menininhas também querem. Claro, enquanto são pequenininhas, a gente dá o rosinha, dá manteiga de cacau. Um sem cor, incolor, sem cor, né? Mas isso, as meninas vão crescendo, e às vezes com 8, 9 anos, já estão passando um batom vermelho, como nós mostramos agora com a Dani comigo. Exatamente. Esse batom mais colorido seria para uma adolescente, já uma mulher, seria mais, não as pequenininhas? Então, Rita, assim, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho, né? Antes, assim, a gente vai falar do batom, mas entender um pouquinho essa fase do desenvolvimento. Quando a gente fala dessa questão, por exemplo, do batom, da maquiagem, às vezes do salto, porque a gente também vê isso, às vezes muito pequenininhas já querendo usar salto, todos, né? Já às vezes até querendo a maquiagem também da mãe, né? A sombra ou qualquer outro item de maquiagem. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente fala disso, a gente está falando de uma questão de sensualização precoce. E essa sensualização, quando ela acontece antes da hora, né? A gente fala da sensualização, da erotização. Então, isso quando acontece antes do momento adequado, a gente pode estar dando um estímulo que a criança ainda não tem condição de lidar com ele, não tem condição de receber de uma forma adequada e muito provavelmente ela pode fazer mau uso disso, né? Então, eu não vejo problema, por exemplo, em a gente fornecer uma maquiagem, às vezes, de brinquedo, ou mesmo, como você falou, uns batons mais clarinhos. Hoje a gente tem até esmalte para criança, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um limite, tem que saber dosar e tudo tem o seu momento certo. Hoje, infelizmente, as meninas, de fato, estão cada vez mais cedo entrando nesse universo, cada vez mais precoce, mas a gente precisa ficar, assim, sempre muito alerta e muito atento a isso, né? Tem algum prejuízo, por exemplo, para a criança, se ela faz essas coisas fora da idade dela? Tem sim. O que a gente precisa entender é que a gente está falando de um cérebro que começa, o desenvolvimento do cérebro ele vai finalizar por volta de 24, 25 anos, que é quando ele atinge a sua máxima maturidade. Então, quando a gente tem todas as funções, a questão do córtex, tudo funcionando bonitinho. Até lá, a gente está falando de um cérebro imaturo. Então, a gente já tem que levar isso em consideração. Agora, quando a gente fala de uma criança de 4, de 5, de 6, de 7 anos, a gente está falando de um cérebro ainda muito em desenvolvimento, né? Um cérebro muito pequeno, com praticamente não condições ainda de fazer análise de consequência, de entender quais são os riscos e benefícios daquelas decisões que ele está tomando. A gente está falando de um cérebro que tem uma dificuldade muito grande também com a questão do controle do impulso ainda, porque essa capacidade do cérebro que a gente chama de controle inibitório, ela só finaliza quando a gente está lá já entrando nesses 24, 25. Então, imagina uma criança que ela começa a ver todo esse movimento dessas danças mais sensualizadas, né, da maquiagem. É óbvio que, até por uma questão de se ela começa a ver todo mundo fazer isso, ela começa também a querer, né, como você falou, ver a mãe, ver o pai, ver uma amiguinha da escola. As redes sociais hoje são um movimento extremamente sério em relação a isso, né? Eu não sei se eu posso citar nome, mas a gente tem um nome de uma rede social aí que eu chamo de Tico e Teco, né? Que eu acho que as pessoas vão entender. Eu acho extremamente nocivo, né? Assim, são movimentos muito erotizados, muito sensualizados. Estão, assim,
Gente, está virando uma febre isso. Sim. Essa rede social que ela está citando aqui agora, tem tanto conteúdo que os pais deveriam estar atentos. E muitas vezes até em sala de aula onde não pode levar celular, o pessoal guarda dentro da mochila, coloca no silencioso e fica passando ali, não está nem prestando atenção na aula. Ou seja, está sendo nocivo em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque assim, o que acontece, como eu estava dizendo, esse cérebro que é imaturo, se a criança, ela é, por exemplo, convidada, ou ela se vê de uma forma estimulada a fazer esse tipo de movimento, ela ainda não tem condição de entender qual é a consequência, qual é a dimensão que isso pode tomar. E a gente também, assim, acho que aí já seria uma pauta até para uma outra fala, né? Mas a gente tem muita questão de perigo hoje com essa questão da internet, das redes sociais, até por um outro contexto, né? Questão de abuso, de pedofilia, enfim, de tudo isso. Mas quando a gente fala do quanto isso é nocivo para a criança, a gente está falando de um cérebro que não tem condição de dimensionar os riscos, ele não tem condição. E o que eu digo muito para os pais é assim, o limite, o não, são os pais quem sabem. Porque, por exemplo, o exemplo que eu dou é assim, você soltaria o seu filho na rua e deixaria ele assim, livre e solto? A gente não faz isso com uma criança de 6, 7 anos, né? A gente sempre que sai, tá ali dando a mão, acompanhando junto, andando, falando, olha, não vai ali que é perigoso, não fala com estranho e tudo mais. Só que quando você permite que seu filho de 7, 8 tenha uma rede social, que na verdade já nem é o correto, porque o correto seria acima só de 13, a grande maioria delas preconizam essa faixa etária para entrada, e outros movimentos, como usar um batom extremamente sensualizado, ou um salto, ou qualquer outra coisa além, você está permitindo que ele se exponha de uma forma que você não iria permitir se você estivesse caminhando na rua, se você estivesse expondo essa criança, né, como a gente faz. E até pensando na rua, a gente pode ser até que na rua não tenham tantas pessoas, mas imagine você num parque de diversões. Exato. Um parque de diversões cheio de gente, você está com seu filho ali, com a sua filha, e você simplesmente larga. Porque a internet é isso, é um parque de diversões que tem todo tipo de atração, algumas que podem entrar crianças no brinquedo, outras não. Né? Tem que ter estatura, tem que ter peso, tem que ter idade para poder ir em determinados brinquedos. Então, se você larga o seu filho nesse mundo, nesse ambiente, que é isso que a Renata está falando, né, Renata? Exatamente. Eu estou imaginando um parque de diversões. Tem muita coisa chamando a atenção da criança, sim, mas nem tudo a criança pode. E o que é mais complicado é que esse parque de diversões que a gente vê, né, de internet, de redes sociais, ou esse movimento todo, ele é muito maior e muito mais amplo do que se a gente estivesse falando de um parque de diversões. Então, assim, a repercussão, por exemplo, que a gente pode ter de um vídeo, de uma dança que essa criança faça, ou de qualquer outro movimento, ela é ampla demais. Então, hoje, assim, eu vejo que a gente tem um risco até muito sério, porque desde quando eles são ainda muito pequenos, eles já começam a querer o celular, eles já começam a ter contato com esse universo. E eu acho assim, eu não estou falando aqui que a gente vai colocar numa bolha, porque a gente não pode fazer isso. A tecnologia faz parte da vida de todos nós e eu acho importante, sim, que eles tenham contato, porque existem os benefícios. Mas eu acho que os pais, e aí a gente entra num ponto que a gente começou a falar, né, um pouco, esse movimento, primeiro que eu acho que é um movimento social, então assim, a sociedade como um todo também, a gente não cria uma criança sozinha, né? A gente precisa de uma comunidade, de uma aldeia para criar uma criança. Então esse é um ponto. Sim, a sociedade também tem a sua parcela, então a escola, esses ambientes em que a criança está inserida, de repente a gente está falando aí de muitos outros ambientes, de muitos outros contextos, mas a família, os pais, e eu vejo muito isso, eles começam, né, com 6, 7 anos, mas o fulano tem, eu também quero, mas o fulano usa tal maquiagem, eu também quero. E a gente estava até conversando um pouco sobre isso, eu acho legal falar, o quanto tem sido cada vez mais precoce esse movimento, até em relação o quanto o corpo e o biológico do corpo tem acompanhado esse movimento de sensualização, de precocidade, porque cada vez mais cedo a gente vê meninas menstruando, tendo a menarca cada vez mais cedo, a gente vê um movimento assim do corpo, as meninas de 9 anos já com o corpo entrando na puberdade, que a puberdade é a primeira fase da adolescência, que a gente fala que é aquela mudança, né, da infância para a adolescência. Então, o quanto esse movimento também de precocidade estimula algo que muitas vezes a gente não está falando só de um corpo que tem uma questão aí hormonal, tem uma questão de alimentação, mas a gente também está falando de algo que é ambiental.
e o quanto isso é sério, porque parece que as meninas querem entrar cada vez mais cedo, né? Eu falo meninas porque as meninas têm um timing de maturidade um pouco maior que os meninos, né? Elas começam um pouco antes. As né? mulheres, isso já é antigo Isso, até, né? Já existe essa observação de que a mulher amadurece primeiro. Exato, já faz parte da questão do desenvolvimento mesmo. As meninas, elas começam o amadurecimento até das questões físicas, né? De corpo, de seio, de pelinho pubiano, as menarcas, elas começam antes que os meninos. Isso é lógico que a gente está falando de ser humano, não dá para ser exatamente um robozinho de padrão, mas a média é por aí. Os meninos, e elas observam isso, Rita, né? Eu tenho aí já 20 anos de caminhada com criança e adolescente, né? E eu acho interessante que elas falam isso, elas me trazem isso. Então elas falam para mim muito assim, nossa, mas os meninos são muito bebê, muito molequinho. Então elas percebem, né? E os meninos lá com 12, 13, ainda querendo jogar bola, querendo futebol. Então cada vez mais a gente percebe que isso tem acontecido, né? E isso tem provocado um adoecimento, né? Uma questão que pra gente, assim, que nós que estamos na linha de frente da saúde mental, eu falo assim, os psicólogos, né? Eu acho que, assim, os professores, eu também tenho contato com muitos e eles também estão lidando com essa questão. A gente está passando um momento que eu acho que aí juntou pandemia e juntou tudo que a gente viveu aí nesse período de isolamento, que eu acho que a gente nunca viu o que a gente está vendo hoje na saúde mental. Né? O número de adoecimento que a gente está tendo desses adolescentes com ansiedade, com depressão, com situações diversas que a gente está tendo que acolher, né? Com movimentos até bem sérios, assim. E essa questão dessa precocidade, desse movimento muito sensualizado, dessa erotização, dessa questão da falta um pouco de limite, da falta um pouco de direcionamento, e eu digo mais, eu acho que é um vazio existencial também. A falta de quais são os meus valores, o que é importante para mim, até de uma religião, porque muitos a espiritualidade não têm a espiritualidade dá uma base diferente. Exatamente, né? Independente de qual religião a gente fale, mas a questão da espiritualidade, a religiosidade, esses valores, qual é o meu propósito de vida? Então eu pego muitos adolescentes que me dizem isso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não vejo isso, eu não vejo o porquê eu estou aqui. E eu acho que isso tudo, quando a gente junta, e aí a gente fala desse movimento que muitas vezes a gente está estimulando uma criança que não tem ainda capacidade mental para isso, até que assumir situações ou a gente não coloca um limite. Eu fico horrorizada às vezes porque eu vejo vídeos assim de criança muito pequena, de 4, 5 anos, fazendo dancinha, dançando. Então é muito complexo isso. Eu já vi, né? Até comentei com você, inclusive em escolas, né? O pessoal gravando os colegas, enfim, não vou nem entrar no mérito da questão, porque hoje a gente está falando sobre a importância dos pais zelarem pelas fases da vida do seu filho e da sua filha. Cada fase tem o seu cuidado, se você tem dúvidas, não sabe exatamente como cuidar, procura uma psicóloga, né? Procura um psicólogo que com certeza terão conhecimento suficiente para ajudar você nessa fase que talvez você não esteja sabendo lidar. E é importante isso, buscar a busca de um profissional. A Sandra e o Edivan colocaram aqui, boa tarde. Acredito que o conteúdo em geral que é apresentado às crianças hoje em dia também contribui muito para tudo isso. Muito, e eles têm razão. A Cida de São José dos Campos colocou assim: boa tarde, criança precisa brincar. Precisa. Gostei disso. Muito, sim. Quem mais colocou aqui? Bom, e tem várias participações aqui, obrigada para até quem eu não falei. A Márcia Couto colocou: criança tem que ser criança, brincar na praça, em parques e não ficar na internet. Exatamente. O que eu, assim, digo muito para os pais quanto mais os pais puderem lentificar essa entrada da criança nos meios eletrônicos em geral, quer seja uma televisão, quer seja um celular,
melhor. Porque a gente, quando realmente falaram aí do brincar, da brincadeira, o brincar é a linguagem da criança e é a forma que a criança se desenvolve, a forma que ela está conhecendo o mundo. Então, enquanto ela brinca, ela está resolvendo o problema, ela está estimulando capacidades cerebrais, ela está fazendo conexões infinitas no cérebro de sinapse e tudo mais. Então, a gente precisa muito estimular. E o que eu digo é assim, gente, nós vamos passar a nossa vida inteira sendo adultos. A gente começa lá por 20 anos, 24, que agora a OMS mudou um pouco os critérios, né, por conta até dessa questão do desenvolvimento cerebral, mas a gente começa lá com uns 23, 24 anos, a gente vai ser adulto a vida inteira, a gente vai ser criança 10, 11, 12 anos. Então, para que a gente precisa estimular uma criança de 7, 8 anos e querer que ela cresça rápido, querer que ela se desenvolva rápido? E qual é o seu conselho, então, hoje para os pais, pensando no nosso tema? O primeiro é esse que eu falei. Eu acho que assim, o quanto mais você puder lentificar o acesso do seu filho a esse universo todo. Então, mas meu amigo tem um TikTok. Não, o seu amigo é seu amigo. Aqui a gente não acredita que isso seja bom para você e não vai ser assim. Eu acho que esse é um primeiro ponto, quer dizer, as redes sociais eu acho que tem um impacto, então eu acho que isso tem que ser, se você permite que seu filho tenha, entre junto, veja quem ele está seguindo, acompanhe. O que a gente precisa pensar, e que eu falo muito para os pais, porque os pais começam muito assim, e aí entra uma outra dica. No meu tempo, nananana, e aí começa a dar aquela lição de moral, sermão, né? Primeiro, adolescente, essa entrada aí que a gente está falando, né, da pré-adolescência, da puberdade, já começou assim, eles já fecham o ouvido para ouvir tudo que você vai falar. Então já é uma coisa uma hora falando que não vai ouvir. Aí eu acho, sabe aquelas matraquinhas, né? Eu falo que parece aquelas matraquinhas, aquelas boquinhas que não está ouvindo mais. Então, o primeiro ponto é assim, dificilmente esse pré-adolescente vai entrar no seu mundo. Quem precisa entrar no mundo dele é você, né? Então, você, enquanto pai, precisa entender o que é importante para ele. Que ele assiste, qual vídeo, qual rede social, o que está acontecendo. Convida os amigos para irem na sua casa, faça amizade com as famílias desses amigos, né? Convide para ele levar junto, vou levar lá no shopping quando vocês forem, né? Assim, coloque um limite também em relação a essa questão da sensualização. Esse assunto ele é bem extenso, nós poderemos retomá-lo em breve, porque eu acho que é um assunto pertinente de acordo com a situação que a gente está vivendo. Eu tenho que fazer um sorteio, mas fica aqui o convite, Renata, para você voltar e a gente dar continuidade a esse tema, porque eu achei riquíssimo, importante e as suas dicas podem ajudar quem está em casa. Com certeza, Rita, eu estou sempre disponível, tá? Eu tenho as minhas redes sociais também, eu coloco muita informação por lá, até a gente está começando agora com uma playlist de adolescência lá no meu YouTube, então se vocês fiquem à vontade para seguir. E eu acho que você falou uma coisa super importante, qualquer dúvida, busque ajuda, né? E qualquer dúvida, a gente tem milhões hoje de livros fáceis, de fácil acesso para pais, redes sociais de muitas pessoas qualificadas. Então, conhecimento não falta, a gente tem que buscar, não é? E olha, eu agradeço aqui a Renata Lela, que é psicóloga, hoje trouxe esse tema importante e que a gente reflita. E você, o que você vê nas redes sociais? Os seus filhos estão de olho em você. Vou fazer o sorteio, Renata. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Boa sorte aí no sorteio, né? Meu Deus, quem será que vai ganhar? Eu quero só ver, viu? Porque eu vou até chamar a Sofia. Se a Sofia tá por aí, vem cá, Sofia, corre para você me ajudar. Porque eu não vou dar conta de sortear todo mundo, que o tempo tá curto demais. Olha, não encheu a urna, faltou 4 dedos. Vocês estão de brincadeira, vocês não querem